Olá, meninas e meninos, como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós estamos quase chegando a 1000 inscritos. E eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram e pedir que vocês divulguem o canal para que nós possamos ultrapassar essa média de 1000 inscritos e assim fazer com que o canal cresça cada vez mais. Nós estamos falando sobre fonética articulatória e hoje nós vamos falar sobre os lábios. No vídeo anterior, eu falei sobre uma das estruturas mais importantes para a articulação, que é a língua. E hoje eu vou falar sobre outra estrutura também extremamente importante, que são os lábios. Os lábios são muito requeridos na articulação tanto dos sons vocálicos quanto dos sons consonantais, e você vai ver quantos exemplos que eu vou trazer para você aqui hoje em que os lábios estão presentes na articulação dos sons. Então vamos lá? Lábios influem na articulação dos contoides e dos vocoides. Contoides e vocoides são sons vocálicos e sons consonantais, mais estudados no campo da fonética, tá? Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos, na sequência. Nos contoides, os contoides são os equivalentes aos sons consonantais, tá? Nos contoides, os lábios podem impedir parcial ou totalmente a passagem do ar. Por exemplo, nos sons f, p e m. Você pode fazer o som aí para você perceber. Ó, mais uma vez. F, p, m. Principalmente no p e no m, a gente percebe o quanto os lábios são requeridos. No caso do f, a gente percebe que existe uma participação dos lábios junto com os dentes. Os dentes são a próxima estrutura sobre a qual eu vou falar com você. Então, o que aconteceria se a gente não tivesse lábio? A gente não conseguiria articular esses sons. Por exemplo, esses sons. O som f, p e m. O som p e o som m, por exemplo, quando a gente for estudar a classificação dos sons, você vai ver que são chamados de bilabiais, porque os dois lábios se encontram quando você faz p e quando você faz m. Então, existe um encontro do lábio superior e do lábio inferior. Então, eles até têm essa denominação de bilabiais por conta disso. Nos vocoides, os vocoides são os equivalentes às vogais, só que os vocoides são os sons tratados pela fonética. Nos vocoides, segundo o grau de arredondamento e projeção dos lábios, diferenciam os vocoides entre si. Lembra de eu falar para você que, do ponto de vista articulatório, as vogais são mais simples. E, basicamente, o que é requerido na articulação dos sons vogais além das cordas vocais, naturalmente, são a língua, a mandíbula e os lábios. Então, os lábios são muito participativos para a produção dos sons vogais, porque se estão mais abertos ou mais fechados, é que vão fazer essa diferenciação sonora que nós percebemos, que nós ouvimos quando estamos numa situação articulatória, né? Então, por exemplo, se eu digo i, u, você pode fazer aí. Na hora de você fazer esse som, seria interessante que você estivesse na frente do espelho, para você olhar o que é que acontece na articulação. Então, mais uma vez, i, u. Quando eu faço i, perceba que os lábios estão mais esticados. E quando eu faço u, eles estão mais arredondados. Então, em se tratando da língua membro, a diferença entre o i e u não é tão substancial, mas os lábios, a diferença entre os lábios é bastante perceptível. I, u, I, u. Então perceba que para que haja essa diferenciação de som I para U, vai haver uma variação tanto da língua, que foi o que nós vimos no vídeo anterior, quanto dos lábios. O que eu quero que você vá percebendo é que a diferença entre os sons da língua
é manifestada de acordo com o que acontece dentro dessa estrutura articulatória. É o tipo de movimento, o tipo de contato que existe das estruturas entre si é que vai fazer a diferença entre os sons que nós percebemos de ouvido, ok? Então, continuando. Geralmente, quanto mais alta estiver a língua na articulação de um vocoide arredondado, tanto mais arredondados e projetados são os lábios. Por exemplo, o som do U. Então, quando eu faço U, a língua está mais alta. Quando eu faço I, a língua está mais baixa. E aí eu tinha dito para você, a gente percebe de olho entre U e os lábios, mas de olho a gente não percebe o que acontece na língua. Você pode fazer o som, você não vai conseguir visualizar a sua língua, mas você pode fazer o som I, U, e tentar perceber o movimento da sua língua. Eu consigo perceber porque eu já faço a articulação desses sons dando aula há tanto tempo, então para mim é fácil de perceber. Não sei se para você seria. Faça aí a articulação dos sons, escreve nos comentários para mim se você conseguiu perceber a diferença de altura entre o I e o U na língua. No I ela fica mais alta e no U ela fica mais baixa, tá? Bom, continuando. No caso do U, língua alta, lábios mais arredondados e projetados. E tem um outro som, que é o som O. O. Olha só como fica arredondado no som O. Língua com altura média, lábios menos arredondados e projetados. O grau de projeção dos lábios para frente, como também o grau de abertura da boca, aumentam a caixa de ressonância, o que influi no timbre dos sons. No vídeo passado eu comentei sobre isso com você. Falei que no caso do A, que a gente abre muito a boca, A, isso faz a ressonância ser muito maior. E no caso do I ou do U, em que a gente fecha a boca, faz a ressonância ser muito menor. É natural. A passagem do ar vai ser menor, né? Então, quanto mais abertura tiver, mais projeção o som vai ter. E quanto menos abertura tiver, menos projeção o som vai ter. Outra estrutura sobre a qual eu quero falar com você hoje são os dentes. Eles também são muito requeridos, e aí você pode pensar assim, mas e a pessoa que não tem dentes, ela não vai falar? Vai, mas com menos qualidade do que uma pessoa que tem todos os dentes. E esses dentes não são quaisquer dentes, tá? Por exemplo, os dentes de trás, os dentes cisos ou os dentes molares, eles não são requeridos. Mas os dentes da frente, esses dentes cuja função é de corte, principalmente os dentes da arcada superior, eles são muito requeridos. Os da arcada inferior também, tá? Mas principalmente os da arcada superior. E quem não tem esses dentes fala, mas com menos qualidade. Fica uma fala, digamos assim, meio frouxa, tá? Então, dentes servem como ponto de articulação. Estão embutidos na arcada alveolar e podem impedir parcial ou totalmente a passagem do ar quando em contato com os lábios ou com a ponta da língua. Então, alguns sons vão mobilizar mais a participação dos dentes e outros sons vão mobilizar menos a participação dos dentes. Lembrando que isso vai ter mais interferência nos sons consonantais. Então, mais uma vez, do ponto de vista articulatório, os sons vocálicos são mais simples. Do ponto de vista articulatório, os sons consonantais são mais complexos. Então, eles mobilizam um conjunto maior de estruturas, tem mais contato. As cordas vocais, ora vibram, ora não vibram. A gente vai falar sobre isso na classificação dos sons, vai ficar mais claro para você. Mas eu quero que você vá se familiarizando com essas informações, tá? E por fim, para a gente terminar essa parte articulatória, eu quero falar com você sobre o maxilar, ou a mandíbula, melhor dizendo mandíbula, tá? Determina o grau de abertura ou fechamento da boca e a distância da língua do palato, diferenciando as vogais que são altas das vogais que são baixas e aumentando ou diminuindo o tamanho da cavidade bucal. Então, a gente vai falar sobre vogal alta, vogal baixa e vogal média na classificação dos sons. Mas eu quero que você visualize aí que a mandíbula, quando você faz A,
ela está bem aberta. E quando você faz I, ela está bem fechada. Então, olha a diferença. A, I, A, I, A, I. Quando a gente fala ai, 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 começa aberto e termina fechado. E aí, mais uma vez, é o movimento da mandíbula, o movimento da língua, o movimento dos lábios que vai fazer essa diferenciação de som. No caso da palavra ai, a diferença do A para o I é percebida pelo que acontece na mandíbula, na língua e nos lábios. Isso também vai acontecer nos sons consonantais. Porém, como os sons consonantais, do ponto de vista articulatório, são mais complexos, eles mobilizam um conjunto maior de órgãos e você vai ver que tem a gente vai ver isso na classificação dos sons. Você vai ver que tem uma organização estrutural muito mais elaborada para que os sons consonantais sejam articulados, ao passo que nos sons vocálicos não, é muito mais simples. Porém, os sons vocálicos são os sons por excelência e os sons consonantais são meios sons, digamos assim. Bom, e com isso a gente termina essa parte articulatória. Se você tiver alguma incerteza, eu peço que você volte no primeiro vídeo e reveja os vídeos sobre a parte anatômica, tá? Seria interessante que você tivesse com um texto em que houvesse a descrição desses órgãos. No começo dessa série sobre fonética, eu mencionei para você alguns textos. Mencionei o texto da Thaís Cristófaro, e que eu acho que é um texto bem interessante e acessível para alunos de graduação, principalmente, e talvez fosse interessante você ir acompanhando a partir do texto. Leia o que ela fala a respeito do órgão, assiste o vídeo para poder ver o que eu estou falando a respeito do órgão, tá? Isso pode facilitar para você no estudo. Na sequência, a gente vai continuar falando sobre fonética, mas não mais sobre fonética articulatória, não mais sobre a parte anatômica, tá? Porque essa parte está concluída nesse vídeo de hoje. O que você achou disso? Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Isso é super legal, não é? A natureza é muito sábia e muito perfeita e nos deu de presente toda essa estrutura para que nós possamos fazer o que só nós humanos fazemos, que é falar, que é ter uma fala articulada de um modo tão bem elaborado e organizado tudo pelo cérebro. E usando essa capacidade que nós temos, a gente manifesta isso pela linguagem, através da língua e da fala. Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que você curta, comente, faça perguntas, se houver dúvidas, tá? Eu respondo a todas as perguntas de vocês, a todos os comentários, não deixo ninguém no vácuo, que eu acho extremamente importante essa interação com vocês, para eu não me sentir tão solitário aqui do outro lado dessa câmera. E eu espero você no próximo vídeo, tá? Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor. Lembre-se de que nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.